do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, facinho de achar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Jesus. Maravilha. Jesus se faz presente desde o início do culto. Ele está falando através dos louvores, das oportunidades. Não será diferente. Ele irá falar comigo. Oi, meu Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Será para mim e para a tua vida um pãozinho quentinho do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você viu com manteiga. Gênesis capítulo pedacinho de 37. queijo. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo o versículo 3 e depois o versículo 18. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 12 e depois o 18. Diz assim, o versículo 3. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aleluias. O versículo 12, 13 diga: E disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: e ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Versículo 18 diz assim: E vira-nos de longe, e antes que chegasse a eles, conspirara contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, a Bíblia nos conta a história de um jovem chamado José, conhecido também como José do Egito, filho de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor, que peregrinava, aleluia, nas terras de Canaã. Glória a Deus. Tinha ali seus 10 filhos, louvado seja Deus, 11 junto com, aleluia, José, e uma filha. E um tempo depois ele teve um outro filho chamado Benjamim, o qual por algum tempo, aleluia, ficou no lugar de José, porque aos olhos dos seus pais José estava morto. Eles não sabiam o que realmente havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, igreja, a Bíblia nos diz que José, ele era um jovem de 17 anos de idade, era filho da velhice de Jacó, e também era filho da sua mulher amada, Raquel, porque apesar de ele ter outras mulheres, a mulher a qual ele amava verdadeiramente era Raquel. Louvado seja o nome do Senhor, a qual demorou mais tempo para lhe dar filho, porque até um certo período Raquel era estéril, até que o Senhor lhe concedeu. Louvado seja Deus, e ela teve José, e depois ela teve também Benjamim. Louvado seja o nome do Senhor. O fato é que José era filho favorito de José, aleluia, de Jacó. Louvado seja Deus, mas isso não era segredo diante dos seus irmãos. E para, aleluia, piorar a situação, além de deixar claro para os seus irmãos, para os irmãos de José, o favoritismo de Jacó para com José, a Bíblia nos diz também que José, Jacó fez uma túnica de várias cores para José. A túnica naquela época ela servia de várias formas, servia como cobertor, aleluia, como assento, servia até mesmo como, aleluia, louvado seja Deus, para a pessoa fazer um empréstimo, era como uma espécie de garantia para a pessoa poder fazer empréstimo. Louvado seja Deus, ou seja, a túnica
tinha valor de várias formas diferentes. Porém, a maioria das túnicas daquela época era de apenas uma cor e com, aleluia, mangas curtas de comprimento até os joelhos. Mas a túnica de José era uma túnica usada por tipo realeza, porque era uma túnica de várias cores, aleluia, de comprimento até o tornozelo e de mangas compridas. Louvado seja o nome do Senhor. E a túnica se tornou símbolo do favoritismo de Jacó para com José. E os irmãos de José, que já o invejavam, já o odiavam, aleluia, louvado seja Deus, só piorava a situação. Mas como se não bastasse tudo isso, a Bíblia nos diz que José, ele era um jovem sonhador, e ele, aleluia, era imaturo, contava os seus sonhos para os seus irmãos, e os seus irmãos o invejavam e o odiavam cada vez mais. Quanto mais José sonhava, abria sua boca e contava os seus sonhos para os seus irmãos, mais atiçava a inveja, mais atiçava o ódio dos seus irmãos para com José. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, igreja, o que nós já aprendemos logo aqui de início é o seguinte: que muitas das vezes isso pode acontecer no meio das melhores famílias, de um pai ou uma mãe, aleluia, ter mais amor, ter mais carinho, aleluia, com um dos filhos, e aquele filho ser o filho favorito. Mas é o seguinte: nós podemos até não conseguir mudar os nossos sentimentos para com os nossos filhos, mas podemos tomar uma atitude de não demonstrar aquele sentimento mais por um do que pelo outro, para evitar esse tipo de situação. Porque José, aleluia, Jacó, ele poderia sim, se ele quisesse, ele poderia evitar de demonstrar o seu sentimento de favoritismo para com José diante dos seus irmãos, para evitar atrito, brigas, inveja, como acontecia no meio deles. Mas, aleluia, louvado seja Deus, José também não ajudava. José, aleluia, como eu já disse, ele era imaturo, e por causa da sua imaturidade, ele abria a boca nos momentos errados e para as pessoas erradas. Aí alguém pode dizer: mas como assim para as pessoas erradas? Eram seus irmãos, sim, eram os irmãos, mas foi justamente esses irmãos que arquitetou contra a vida de José. Foi justamente esses irmãos que o invejavam, é justamente esses irmãos que o odiavam. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o fato de alguém ser seu irmão, ou até mesmo aquele que diz: sou seu amigo, sou sua amiga, bate a mão no seu ombro e diz: eu quero seu bem, eu estou torcendo para a tua felicidade, eu quero que tu realize os teus sonhos, aleluia. Pode continuar sonhando que o teu sonho vai se realizar, vai se concretizar. Abraço, labadacaçom, xadabraço, labadacaçombra. Pode até na tua frente vir com palavras que vai encher o teu ego, vir com palavras que vai te trazer alegria naquele momento, vir com palavras belas, palavras bonitas, mas muitas das vezes por detrás, como se diz por aí, tá metendo a língua, aí tá falando mal. Olha lá para aquele coitado, tá sonhando alto demais, tá achando que você é pregador do evangelho, tá achando que vai louvar na festividade, tá achando que vai passar na faculdade, tá achando que vai conseguir comprar o carro do ano, tá achando que vai vencer na vida. Olha lá para aquela coitada, tá achando que vai conseguir um bom casamento. Olha lá para aquele coitado, aí começa a falar mal, começa a debochar e até mesmo lançar palavras de maldição. Não entendeu o que Deus está te falando? Fecha a tua boca e para de contar os teus sonhos para qualquer pessoa. Fecha a tua boca e para de contar os teus projetos para qualquer pessoa. Fecha a tua boca e para de ficar abrindo o teu coração para qualquer pessoa. Fecha a tua boca e para de contar, aleluia, os teus sonhos e projetos para pessoas erradas, que em vez de te ajudar vai te apredejar, vai te julgar, vai te lançar palavra de maldição.
verdade. Essa é a pura verdade. Os nossos sonhos e projetos Sai a boca. podem até ser impossível para os olhos humanos. Pode até ser impossível diante da nossa capacidade humana. Verdade. Pode até ser impossível diante dos nossos, aleluia, das nossas condições financeiras. Mas diante do nosso Deus nada é impossível. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diante do nosso Deus nada é impossível. Porque Nada. é Deus do impossível. Aleluia. É Deus do sobrenatural. Ele é Deus que pega o incapaz e faz capaz. Ele pega o pequeno e coloca entre os grandes. Ele pega o que não é nada e faz ser. Ele pega o que não tem e faz ser. Porque Ele é Deus do sobrenatural, igreja. Verdade, Jesus. Mas aprenda a abraço, da caçumbra. Abrir o teu coração para Jesus Cristo. Aprenda a colocar os teus sonhos e projetos nas mãos do Senhor. E feche a tua boca diante das pessoas que muitas das vezes estão torcendo para por derrota. Porque nem todo mundo que bate a mão no nosso ombro e diz que nós sabemos verdadeiramente Tenha cuidado com essas maracas. muitas das vezes é o primeiro a se levantar. Louvado seja Deus. Você quer ver quem é seu amigo? No momento da luta, Sai fora. no momento da prova, Parte. são os primeiros a virar as costas. Assumir, rapaz. Ó, Jesus quando estava na cruz. Cadê tu, Pedro? Foi longe, mas Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que acontece no último dia. Aleluia. Esse é um bom exemplo. Até aqueles que estavam do lado de Jesus, negou Jesus, Sumiram. viraram as costas para Foi Jesus. pra onde, Pedro? Quando Jesus Lázaro. estava sendo morto naquela cruz do Calvário. Agora, se Jesus, que é santo, todo-poderoso, ele foi traído, abandonado e esquecido, imagine eu e você que somos falhos e pecadores, precisamos estar na torre de vigilância e pedir a direção do Senhor para sabermos em quem não devemos ou não confiar e aprender a contar os nossos sonhos e projetos para o Senhor, porque somente Ele pode fazer o impossível se tornar possível na minha e na tua vida, igreja. Rapaz, isso é verdade, viu? É a pura Ah, verdade. missionária, mas eu conto para fulano porque eu quero que me ajude a oração. Ei, Vai. Você pode até chegar para alguém que você sabe que é de oração e pode pedir Vai. que lhe ajude a oração. Mas não precisa você abrir todo o seu coração. Vai não. Não precisa você contar todos os seus sonhos. Vai não. Você contar todos os seus projetos. Fala por alto, eu estou com a causa aí nas mãos do Senhor. Me ajude em oração. Deus sabe o que é. Deus sabe que causa é essa. Deus sabe que projeto é esse. Deus sabe que plano é esse. No momento certo você vai saber. Sabe quando é que essa pessoa vai saber? É no momento que o sonho se realizar. É no momento que o projeto se concretizar. No momento que Deus colocar na tua mão. Aí você abre a tua boca para os quatro cantos e diz: Deus me deu a minha vitória. Deus realizou meu sonho. Deus concretizou meu projeto. Aleluia, louvado seja o nome do Ai, Senhor meu Jesus Pai. Cristo. Isso que eu tô Mas falando. não seja imaturo como José. Não falo mais pra ninguém. Porque José ele era imaturo por causa da sua idade. Ele tinha apenas 17 anos de idade. Mas quantos crentes velhos, aleluia, olha que eu estou falando, não é velho de idade, mas velhos na fé, no conhecimento da palavra, crente de anos na presença de Deus, que não aprende a fechar a boca, que fica contando os sonhos, os projetos para A e para B. Aí quando vê dando, aleluia, vê dar tudo errado, aí fica questionando por que deu errado, por que não deu certo. Eu estou orando, eu estou fazendo campanha, eu estou obedecendo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Por que não deu certo o meu sonho? Porque contou para pessoas erradas. Abriu a boca errado. Louvado seja o nome do Senhor Rapaz, o Jesus Cristo. negócio é sério. José foi imaturo, Fica quietinho, rapaz. mas ele não contou seus sonhos para pessoas, aleluia, qualquer. Os irmãos, olha. Ele não contou os seus sonhos para pessoas desconhecidas, Deixa para a tua vizinhos. boca. Foi para os seus irmãos, foi para o seu próprio sangue. Louvado seja Deus, foi quem os traiu. Olha. A Bíblia diz que, aleluia, José, ele conta ali os seus sonhos e os irmãos de José, aleluia, eles invejam. Até que chega um certo sonho ali, a qual a Bíblia nos diz
que o pai de José, ele diz, aleluia, com as minhas palavras, quer dizer, José, que esse teu sonho, eu e sua mãe, seus irmãos, vai se prostrar diante de tu. Mas ele guardou aquilo em seu coração. Meu Deus. Mas a Bíblia deixa claro que os seus irmãos o invejavam ainda mais por causa do sonho de José. Louvado seja o nome do Senhor. Você está pensando que todo mundo está torcendo para o seu bem? Aonde? Você está pensando que todo mundo está torcendo que você realize seus sonhos, seus projetos? Você está pensando que todo mundo fica feliz quando você está vencendo na vida? Você está pensando que todo mundo está torcendo para você concretizar os seus projetos? É verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vigia, terra. Vigia para que você abra o teu coração. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ali, depois desses sonhos, os irmãos de José, eles vão apacentar as ovelhas. Louvado seja Deus ali em Siquém. E o seu pai manda José ver os seus irmãos para lhe trazer notícia. É claro que Jacó já fez isso porque ele sabia do caráter de José, e sabia do caráter dos seus outros filhos. Verdade. Ele sabia quem eram seus outros filhos, quem era José. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, a Bíblia diz que José vai de encontro aos seus irmãos como filho obediente. José não pediu para ir até os seus irmãos, seu pai mandou e ele obedeceu. Ele foi obediente à palavra, à ordem, o mandato do seu pai. E ele vai de encontro aos seus irmãos, aleluia, chegando no lugar onde seus irmãos deveriam estar, não estavam. Então alguém lhe vê, aleluia, procurando por alguém, então me pergunta quem ele estava procurando. Ele então fala, aquela pessoa, aleluia, instrui aonde os seus irmãos estariam, e ele então vai de encontro ao lugar onde seus irmãos estavam, em Dotã. E a Bíblia nos diz, aleluia, como nós lemos aqui no versículo 18, que quando os irmãos de José viram José à distância, começaram a arquitetar a morte de José. Aí fizeram a maracutaia, a panela para poder matar José, rapaz. Muitas das vezes acontece isso no meio do povo de Deus. A panela de pressão que Muitas das vezes Deus tem um chamado na vida de alguém. Deus tem um projeto, um sonho a concretizar na vida de alguém. Aleluia. Aí, louvado seja Deus, alguém que já está sabendo ver de longe e começa a criticar. Olha lá, aquele Zé ninguém está dizendo que vai ser pregador. Olha lá, aquele Zé ninguém está dizendo que vai concretizar esse sonho. Uia. Olha lá para aquele coitado. Aleluia. Aí muitas das vezes não arquiteta a morte física, mas arquiteta a morte espiritual. Quando a palavra já está pretendendo chegar até a pessoa, começar a lançar palavras para deixar a pessoa cabisbaixo, para deixar a pessoa triste, sem esperança, para bater a fé da pessoa. Aí já está planejando, aleluia, machucar pessoas com palavras negativas. Já está planejando, aleluia, evitar fofocas e calúnia, aleluia, para derrubar a pessoa do ministério. É verdade. A Bíblia diz que eles começam a arquitetar a morte de José e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Ó pra E isso. disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-nos dessas covas, e diríamos: uma besta fera comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Os irmãos de José, viu? O povo. Viu que a inveja de José, a inveja do povo dos irmãos de José, para com José era justamente por causa dos seus sonhos. Rapaz, isso é Mas prova. sabe o que é interessante, igreja? Que os sonhos que José tinha não eram dele mesmo. Jesus que deu. Os sonhos de José não era invenção dele, não era conto de carochinha. Aleluia, os sonhos de José eram sonhos dados pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que havia sonhado aqueles sonhos para a vida de José. Ei, crente, há sonhos também na tua vida. Aleluia, que não somos nossos mesmo, é do Senhor para as nossas vidas. Mas aí Satanás fica tentando de todas as formas querer impedir que o sonho de Deus se realize
Olha pra A isso. primeira coisa que eles fizeram, Tirou logo a túnica. arrancaram a túnica de José e lançaram José dentro da cova. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora sabe o que é interessante? Que José não pediu aquela túnica. José não, aleluia, comprou aquela túnica. José não barganhou aquela túnica. José não pediu emprestado aquela túnica. José não pediu para o seu pai gritar, mas ele ganhou por livre e espontânea vontade do seu pai Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando muitas das vezes Deus tem um chamado na minha e na tua vida, Deus tem um sonho, um projeto a realizar nas nossas vidas. Aleluia, você não pediu, mas Deus disse que vai te dar. Mas aí o adversário fica tentando de todas as formas tirar aquilo que Deus falou que é teu. É verdade. Quantos por aí que Deus fala, vou te usar na palavra, vou te usar no louvor, eu tenho uma grande obra na tua vida. Aí Deus começa a levantar, Deus começa a usar, Deus começa a soltar o nome, começa a levar em muitos lugares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí começa a vir um adversário, aí começa a vir com calúnias, com fofoca, com intrigas, com panelinhas, tentando defamar o ministério do irmão, tentando defamar o ministério da irmã. Aí começa a se levantar de todas as maneiras, achando que vai derrubar o ministério dele, achando que vai derrubar o ministério dela, achando que derrubando o ministério, ou seja, tirando a tônica, aí o ministério acabou, a vida acabou, a história acabou, os sonhos acabou, os projetos acabou. Mas entenda, igreja, quem nos chamou foi Jesus Cristo. E quando Ele chama, aleluia, não tem Satanás, não tem capeta que derrube o homem e a mulher de Deus. Pode até conseguir dar uma rasteira, mas logo Jesus pega pela mão direita e levanta e diz: filho, filha, levanta-te, anda, porque eu sou contigo. É verdade. Satanás, ele pode até conseguir dar uma rasteira. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o homem até tem o chamado de Deus, tem dons e talentos, mas devido às lutas, à adversidade, louvado seja Deus, devido às calúnias, aí chega um momento que ele fraqueja, e nesse fraquejo ele dá brecha para Satanás. E aonde Satanás aproveita aquela brechinha, que para muitos não é nada demais, mas é onde Satanás dá rasteira, aleluia, e faz a bagaceira. Mas aleluia, glória a Jesus, quando Deus tem chamado na vida do homem, quando Deus tem sonhos para realizar na vida do homem, Deus ele levanta, ele resgata novamente para a vergonha e derrota de Satanás e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, aleluia, que ali então eles pegam José, tira sua túnica, lança ele naquela cova, mas eles estavam arquitetando sim tirar a vida de José. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz ali que, aleluia, Rubi ele sai para procurar, quem sabe, uma corda, alguma coisa para tirar o seu irmão de dentro daquela cova. Enquanto isso vimos os outros irmãos. Enquanto estavam os outros irmãos, a Bíblia diz no versículo 25: depois assentaram-se a comer, aleluia, louvado seja Deus, a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade e seus camelos trazia especiarias e bálsamo e mirra, e ia levar isso ao Egito. Então Judá tem uma ideia: em vez de tirar o sangue do nosso irmão, vamos vender. Olha. Porque se nós tirarmos o sangue dele, Arrumou a maracutaia. nós não ganhamos nada com isso. Então vamos vender ele, que aí nós ganhamos alguma coisa. E aí a Bíblia diz que quando passam ali os mercadores, eles tiram José da cova, e eles agora vendem José como escravo para os mercadores do
Dá pra comprar nem um bolachão. Agora entenda. Se irmãos carnais de sangue é capaz de tentar tirar a vida de um irmão ou vender como escravo por inveja, por causa dos seus sonhos, por causa de uma túnica, imagine no nosso meio pessoas que muitas das vezes não é nada e até finge ser nosso amigo. Eu tô fora dessa maracutaia. Imagine o que ele não é capaz de fazer para tentar destruir os meios e os seus sonhos, para tentar tirar a túnica que você não pediu, mas papai do céu deu, porque deixou graça em mim a você, e ele disse: é tua, é teu, eu te dei e ponto. Verdade. Eu não dou a ninguém minha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas interessante é o seguinte: os irmãos de José, eles até estavam com ódio de José, eles até estavam com inveja de José, eles até tentaram matar a José, eles venderam José com a intenção, é claro, de seu irmão morrer nas mãos dos mercadores, porque o seu irmão não era acostumado com trabalhos braçais, com trabalhos pesados. Louvado seja Deus, eles acharam que José morreria no caminho antes mesmo de chegar ao Egito, mas o que eles não sabiam é que eles estavam impulsionando José para o seu sonho ser realizado. Verdade. Você não entendeu? Enquanto Satanás, o teu adversário, está tentando abater a tua fé, enquanto o teu adversário está tentando tomar a tua túnica que Deus te deu, enquanto Satanás está tentando destruir os teus sonhos, destruir os teus projetos, ele só, aleluia, ele se levanta, ele inverte, mas enquanto ele pensa que está te derrotando, enquanto ele pensa que está acabando com o teu ministério, com os teus sonhos, com o teu casamento, com a tua história, ele está apenas impulsionando você, aleluia, se achegar a Cristo, para os teus sonhos se realizar, igreja. Aleluia, Deus. Porque foi isso que os irmãos de José fizeram. A intenção deles era acabar com José, era acabar com os sonhos de José, mas o que eles não sabiam, que Deus estava no controle da história e dos sonhos de José. Não é diferente na minha e na tua vida. Satanás, ele pode até estar com mais intenções, pensando que vai nos destruir, mas o meu e o teu Deus não perdeu o controle da nossa história. Jesus não perdeu o controle do nosso barco. Jesus não perdeu o controle da nossa vida. Jesus não perdeu o controle do nosso casamento. Jesus não perdeu o controle
A Bíblia diz, igreja, louvado seja Deus, que agora José ele é vendido como escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí é interessante, quando eles pegaram José, louvado seja Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a túnica de José. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém usou a túnica de José. Ninguém ficou com a túnica de José. Sabe por quê? Aquilo que é seu é seu. Aquilo que Deus te deu é teu e acabou. Satanás pode até tentar tomar, mas ele não consegue roubar aquilo que Deus deu para você. Verdade. O teu casamento é teu, foi Deus que te deu. O teu emprego é teu, foi Deus que te deu. A tua família é tua, foi Deus que te deu. Os teus sonhos é teu, foi Deus que te deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os teus projetos, aleluia, o teu carro, a tua vida financeira, aleluia, louvado seja Deus, a tua faculdade, tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Se foi Deus que te deu, é teu e acabou. Quem é Satanás para tirar de mim e de ti aquilo que Deus deu? Quem é Satanás para nos tomar a túnica que papai do céu, igreja? Você não é à toa, nós somos filhos de Deus, nós temos um dono. Jesus, ele luta e guerreia por mim, por você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, José em nenhum momento deixou de sonhar. Mesmo com as invertidas dos seus irmãos, mesmo com a inveja dos seus irmãos, mesmo com os levantes, José não deixou de sonhar. E Jesus está falando para a crente aqui nessa noite: não deixe de sonhar. E se você deixou de sonhar, volte a sonhar, porque o meu Deus é quem realiza sonhos e projetos na vida de crente. O teu papel é obedecer, o teu papel é buscar a presença de Deus e ficar na criação e na dispensação do Espírito Santo, porque o tempo do Senhor realizar os teus sonhos e projetos vai chegar. Ainda que seja no meio de lutas e provações, mas quando você menos esperar, os sonhos vão se realizar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que aos teus olhos seja impossível, eu já disse e repito, o meu Deus é especialista em causas impossíveis. Aquilo que é impossível para mim, para ti, é possível para Deus. Creia tão somente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, igreja, vou dar onde eu estou aqui. A Bíblia diz então, louvado seja Deus, que os irmãos pegam ali a túnica de José, suja ali no sangue, ali no cordeiro, leva até o seu pai e diz: não é essa a túnica do seu filho? Então o seu pai amanhã deduz que uma besta-feira havia comido o seu filho estava morto. Louvado seja Deus. Enquanto isso, José está a caminho do Egito, aproximadamente 30 dias de caminhada pelo deserto escaldante. Aos olhos de muitos, José morreria, mas quando o homem e mulher de Deus, aleluia, tem chamado do Senhor, aleluia, ainda que ele ande pelo deserto no sol escaldante, ele não morre, porque quem sustenta é Deus. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei qual é a prova que você está passando, eu não sei quanto Satanás está investindo para tentar destruir os seus sonhos, os seus projetos, mas eu sei te dizer uma coisa: quem te sustenta é Deus, quem te sustenta é Deus, quem te sustenta é Deus. Ele segura na tua mão direita e te diz: não temas que eu sou contigo, eu te dou força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando José chega no Egito, para ele era tudo novo, porque, aleluia, ele chega no lugar, aleluia, onde tudo era mais avançado possível. Só que ele vê que no meio de tantas belezas
porque quem está no comando da minha história não é mais o Egito, mas é Jesus que está no comando. Louvado seja Deus. Então não se corrompa e não venha com esse negócio: mas foi a luta, foi as calúnias, foi as provas, aleluia. Eu até entendo me ficar fraco de vez em quando, eu até entendo de vez em quando se acomodar um pouquinho, eu até entendo de vez em quando enfraquecer um pouquinho. Agora não, ficar nessa de ficar se corrompendo toda vez que a prova bate na porta, aí é falta de vergonha na cara e de se converter mesmo. Aí é crente que precisa nascer de novo para Jesus Cristo entender que crente de verdade, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não se corrompe diante das lutas e de prova, porque quem está no controle é Jesus. O meio teu Deus não tem que ser materialismo, as nossas coisas materiais, mas é o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e morreu ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive e reina no meu e no teu coração. Em breve voltará sobre as nuvens para buscar uma igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas interessante que José chega um momento que ele, aleluia, vendo que poderia talvez cair na tentação, sabe o que ele faz? Ele foge da mulher de Potifar. Há momentos que você precisa fugir do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia já nos diz: fugir, aleluia, fuja da aparência do mal. Se eu e você estamos diante de algo que nós sabemos que as nossas forças humanas não será capaz de vencer, então fuja. É melhor sair como covarde inocente do que, aleluia, sair como pecador e se corromper com o Egito e perder a vitória. O que Deus tem para mim e para a tua vida é muito maior do que o que o Egito nos oferece. Não se corrompa com o Egito, aleluia, porque Deus tem algo muito maior para a minha e tua vida. A coroa da vida eterna, o meu e o teu nome escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz então que ele foge, mas por ele fazer a coisa certa, ele é preso. Como assim, missionária? Ele fugiu para não se corromper, ele fugiu para não pegar contra Deus, mas a mulher de Potifar fica irada com isso, então ela inventa ali para os seus empregados e para o seu marido que José havia tentado contra ela. Então o seu marido fica irado e prende a José no cárcere. Mas aleluia, você sabia que até aqui o Senhor continuava no controle da história? Você sabia que até mesmo a prisão de José, aleluia, foi permissão do Senhor? Ou seja, há provas em nossas vidas que é o próprio Deus que permite para nos achegarmos a Ele. A prova em nossas vidas que é o próprio Deus que permite para realizar os sonhos e projetos que Ele tem para mim e para a tua vida. A prova em nossas vidas que é o próprio Deus que permite para Ele mostrar a mim e a você a sua glória, o seu poder sobre a minha e a tua vida. Aleluia, há provas a minha e a tua vida que Deus permite, igreja, para mostrar que Ele não perdeu o controle da história, para mostrar que o que Ele tem para ti é muito maior do que qualquer luta e provação que você possa enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem provas que Deus permite também para forjar o caráter do crente, para moldar a nossa fé. Porque muitas das vezes abrimos a nossa boca e dizemos: eu sou crente, eu tenho fé. Mas na hora da prova, aí começa a murmurar: não vou para a igreja, não quero mais orar, não vou participar dessa campanha, não quero mais saber de ser crente. Aí abandona Jesus, abandona a igreja, aleluia, desiste de tudo. Louvado seja Deus. Então, aleluia, hora e volta é preciso Deus permitir algumas provações nas nossas vidas para fortalecer a nossa fé e moldar o nosso caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, igreja, então, que José foi lançado no cárcere. E ali a Bíblia diz que depois,
Aleluia, louvado seja Deus. O capitão ali daquele lugar, da cadeia, da prisão, ele coloca tudo ali, as responsabilidades nas mãos de José, porque ele também vê que tudo que José tocava prosperava, porque o Senhor era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: José está sofrendo até o momento. José está passando por cada luta, por cada prova. Foi vendido pelos seus irmãos. Aleluia. A sua vida foi arquitetada para tirar pelos seus irmãos. José estava ali em uma terra estrangeira que ele não conhecia. Foi preso injustamente. Mas preste atenção: e tudo que ele fazia prosperava. Mesmo na luta, Deus estava com ele. Jesus não abandonou ele em nenhum instante. Está entendendo? Mesmo você passando por essa luta, Deus está contigo. Mesmo no meio desse vento, Deus está contigo. Mesmo no meio dessa prova, Deus está contigo. Mesmo no meio desse deserto, Deus está contigo. Em nenhum momento ele te deixa só, igreja. Assim como ele foi com José, ele é comigo, contigo. Aleluia. Só confia e não se corrompa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz então que foram levados ali. Aleluia. Louvado seja Deus para a prisão onde José estava. Louvado seja Deus, dois prisioneiros do rei. Aleluia. Aquele que servia ao rei, o padeiro. Louvado seja Deus, e o que servia vinho. E ali eles foram levados presos. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali o capitão ali botou José para cuidar daqueles homens, porque, aleluia, eram homens importantes, trabalhavam diretamente para o rei. Mas ali, aqueles dois homens, cada um tiveram um sonho e ninguém conseguia interpretar. Mas, aleluia, José vendo a tristeza daqueles homens, José pergunta o que estava acontecendo. Estou, aleluia, adiantando para finalizar a mensagem, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, aleluia, ele interpreta o sonho dos dois. E quando ele interpreta o sonho daquele que servia o vinho para o rei, ele diz: lembra de mim diante do rei, conta a minha história. Aleluia, no versículo 14 ele diz: porém lembra-te de mim quando, aleluia, te for bem. E aleluia, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair dessa casa, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que me puseste nessa cova. Aleluia. Mas o versículo 23 vai dizer: e o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Ei, o homem pode te prometer e não cumprir. O homem pode até se esquecer de você, mas ainda que o homem te abandone, ainda que o homem te vire as costas, ainda que o homem se esqueça de você, o meu Deus jamais esquecerá de ti, igreja. No tempo certo ele se lembrará e vai concretizar os teus sonhos e projetos. No tempo certo ele vai chegar com alegria dentro da tua casa, com alegria no teu casamento, com alegria no teu ministério. No tempo certo Jesus vai te mostrar: filho, em nenhum momento eu te deixei só e não te esqueci. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora foi, aleluia, o rei do Egito que teve um sonho. Louvado seja Deus. Foi o faraó que teve um sonho, mas ninguém conseguia interpretar os seus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora alguém se lembra de José, mas foi por causa dele? Não, porque Deus não se esqueceu de José. Os sonhos de Faraó também foi sonhos de Deus. O sonho de Faraó foi Deus mostrando o futuro, foi Deus mostrando o que aconteceria e o que deveria ser feito para evitar uma tragédia. Com isso, o Senhor concretizaria os sonhos de José. Louvado seja Deus. No versículo 8 diz assim, versículo 8, capítulo 41: e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e ele enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que o
aleluia, louvado seja do seu ego. Mas aqui ele entendeu, ele aprendeu, ele amadureceu. E ele entende que a honra e a glória não era dele, mas era do Senhor. Ei, igreja, em você temos que aprender a dar toda a honra e glória para Jesus Cristo. Ou seja, quem realiza os teus sonhos é Jesus. Quem está no controle da minha tua vida é Jesus. Quem nos dá força é Jesus. Se em você está aqui na presença do Pai, é porque Ele teve misericórdia de mim e de você e nos resgatou do lamaçal, nos deu banho de misericórdia e nos colocou em sua presença para sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o sonho, aleluia, o faraó conta o sonho a José. José interpreta o sonho e fala o que ele poderia fazer. Louvado seja Deus. Resumidamente, o sonho do faraó dizia que viria 7 anos, aleluia, de bonança e 7 anos, louvado seja Deus, de fome. Então ele pergunta o que poderia fazer. Deus dá a, aleluia, a José o que, aleluia, louvado seja toda a interpretação dos sonhos e o que ele poderia fazer para, louvado seja Deus, que não acontecesse uma tragédia, para que durante os 7 anos de fome as pessoas não viessem padecer. Quando José conta, aqui no versículo 38 diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Agora a Bíblia nos diz, para encerrar a igreja, louvado seja Deus, só o versículo 46 diz assim: e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que a história começa José com 17 anos. Agora José tinha 30 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Foi quando, aleluia, louvado seja Deus, o Faraó levanta ele agora como governador de todo o Egito. Entenda, ele era apenas, louvado seja Deus, o filho predileto do seu pai, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Aleluia, se tornou prisioneiro, mas de prisioneiro, aleluia, louvado seja Deus, se tornou governador de todo o Egito. Os sonhos de José agora se concretizam. O sonho de José agora se realiza. Aquilo que parecia impossível para o homem se tornou possível. Aleluia, aquilo que parecia que estava tudo acabado, que não tinha mais jeito, agora Deus mostrou que tinha jeito e que ele não havia perdido o controle. Tudo o que aconteceu na história de José foi permissão do Senhor para o sonho de José ser realizado. Entenda, tudo que você vem passando, tudo que você vem enfrentando é para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, porque grandes coisas o Senhor vai realizar e concretizar na vida do seu povo que é fiel a Ele. Aleluia, que não se corrompe diante das lutas, mas permanece até o fim. Aleluia, Deus. O mesmo Deus que esteve no controle da história de José e realizou os sonhos de José é o mesmo Deus que está no controle da minha e da tua história, e os nossos sonhos vão se realizar. Aleluia. Então, se você parou de sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, porque o meu Deus ainda realiza sonhos. É fato que Jesus está voltando, as profecias se cumprindo. Aleluia, nós estamos vendo aí que não falta muito tempo para Jesus voltar, mas isso não significa que você tem que parar de sonhar. Continue sonhando, porque o meu Deus é justo e fiel para realizar. Amém, igreja? Aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e essa é a oportunidade, em nome de Jesus.